Agora é tudo ou nada. A Marvel Studios finalmente lançou o tão aguardado reboot do Quarteto Fantástico que prometia muito como o maior filme do ano deles e sem dúvida a aposta mais difícil, de todas e que simplesmente não podia errar. Eles não podiam errar dessa vez, porque esses personagens são parte fundamental do futuro do universo agora, Então será que deu certo? A Marvel voltou de vez ou é melhor mandar enterrar a franquia? Eu já assisti o filme, então vamos comentar sobre tudo isso agora nessa crítica sem spoilers. Vamos lá. E depois de muito tempo, galera, a gente vai falar então sobre o reboot do Quarteto Fantástico, Porque finalmente ele foi lançado, ele foi anunciado lá há muito tempo na D23 pela Marvel, Ia ter o Jon Watts na direção e ainda bem que isso não aconteceu, meu Deus, obrigado. Porque a gente nem imagina como seria esse filme com o Jon Watts, mas claro que não ia ter nem 1% da personalidade que esse filme tem, Porque realmente toda a ideia por trás dele, toda a estrutura por trás dele, realmente foi uma maneira muito interessante que a Marvel encontrou para diferenciar dos outros filmes do Quarteto Fantástico e realmente trazer uma história de fato, que é o que prometia, uma história digna da equipe. Mas será que foi tão bom assim? Depois daquela tentativa fracassada daquele filme cancelado de 94 e depois da franquia de 2 filmes de 2005, que teve uma repercussão melhor, mas acabou não tendo muito futuro por ali, Não conseguiu concluir sua trilogia e ainda mais depois daquela bomba que todo mundo quer esquecer de 2015, que conseguiu ser pior do que tudo que já foi produzido, um dos piores filmes de super-heróis da Marvel e contando da DC também, de todos. Aquele Quarteto Fantástico 2015 foi deplorável, tanto que a franquia ficou enterrada 10 anos até voltar agora para o seu próximo reboot. Então fala comigo, nerds! Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao Experiência Nerd, o seu portal de entretenimento aqui na internet. E nesse mês super fantástico, que a gente teve com os maiores lançamentos da Marvel e da DC no mesmo mês, já comenta aqui qual que é a sua nota de 0 a 10 para Quarteto Fantástico e qual você gostou mais também, Superman ou Quarteto? Comenta aqui que agora a gente vai destrinchar esse filme por completo. Então, galera, para começar, eu acho que vale a pena comentar sobre todo o conceito por trás do filme, Porque se tem uma coisa que chama atenção é o visual, logo de cara do filme, dos anos 60 ali, Que na teoria eles estão, como a gente fala, como a gente vê no filme, há 4 anos já em atividade, o Quarteto Fantástico, que é muito bom, já começa depois da equipe estar estabelecida, a gente vê que eles são importantes nesse mundo alternativo, porque não tinha mesmo como ser o mundo principal da Marvel, a não ser que rolasse um reboot agora, mas a gente não vai ter isso agora acontecendo no universo Marvel, É uma nova versão da equipe, mas para se incluir no universo cinematográfico da Marvel, eles precisavam dar um jeito, e o jeito era um mundo alternativo, uma terra alternativa, porque senão eles teriam se envolvido antes, E aqui a gente vê, então, todo o impacto cultural do quarteto, Toda essa época, da exploração espacial ali, que nem estava para acontecer, mas o Reed já se antecipou, que seria, então, em 61, que é quando surgiu o quarteto nas HQs, uma homenagem muito legal, e aqui a gente tem toda a repercussão deles 4 anos depois, que seria por volta ali de 65, apesar do filme não dar um ano claro, Mas é muito interessante toda essa época, toda a construção, todos os prédios, toda a estrutura daquele mundo ali, como que o Quarteto Fantástico afetou, impactou, não só na cultura, mas também em como que o mundo funciona. E toda a tecnologia também, porque apesar de ser um mundo retrô, é também um mundo tecnológico graças à genialidade do Reed. Então, esse mundo podia muito bem ser aproveitado pós-Guerras Secretas, Eu realmente acho que a Marvel podia embarcar só nesse mundo, E vamos ver, se eles vão ter alguma ideia ali por trás de reaproveitar alguns conceitos que eles mostraram aqui nesse filme, porque tem muita personalidade. Isso vem com certeza da direção também do Matt Shakman, que foi quem fez o WandaVision. Realmente ele é um cara que tem uma visão bem interessante, ele já trabalhou com coisas com uma temática mais antiga no WandaVision e agora ele volta aqui e faz muito bem. Galera, ele manda muito bem nessa vibe que ele consegue dar pro quarteto, nesse espírito diferente
que esse filme tem, sem muitas amarras, e como que ele consegue fazer uma história original, mas ao mesmo tempo que reverencia e é muito respeitoso com grande parte do cânone do quarteto, né? Que é uma equipe muito boa e que merecia muito mais nos cinemas do que já teve. E agora ele conseguiu entregar, já para entregar aqui um filme digno para mim, pelo menos. Eu acho que ele entregou um filmaço realmente de Quarteto Fantástico em muitas variáveis que podia dar errado. Ele conseguiu entregar um filme conciso e que tem muitos pontos positivos, né? Tanto a direção dele, que é bem interessante, ele consegue pela primeira vez ir para um grande blockbuster, assim, um grande filme, e ele manda bem. E do mesmo jeito, eu preciso falar também da trilha sonora, né? Porque o Michael Giacchino, que já fez vários temas icônicos, como The Batman mais recentemente, que é um tema fantástico que ele faz, aqui ele tá no nível mais alto que ele pode chegar, porque essa música Fantastic Four, quando dá esse grito, tipo, esse coral que eles fazem, tipo, essa música é muito boa. Sério, é top 10 músicas, top 10 trilhas sonoras de heróis que eu já vi, porque o Giacchino aqui tá um esplendor a música dele, quando toca, e vai em vários níveis, vai no nível mais silencioso para dar o tom do drama ali, e vai também no nível glorioso. Então, tipo, essa música do Quarteto Fantástico é demais. Quando eu começo a escutar ela, tipo, já arrepia tudo, né? E do mesmo jeito, eu acho que tá muito equilibrado o lado da direção de arte, da trilha sonora, de todo o conceito, como a música se encaixa perfeitamente aqui, o tom e o humor também. Que bom, né? Porque a Marvel deveu muito em muitos filmes com o humor desequilibrado, e aqui a gente tem o equilíbrio perfeito. Do mesmo jeito, os personagens, por incrível que pareça, estão muito bem também, né? O tom deles estão muito acertados, porque teve muita polêmica no elenco, né, que foi escolhido. Mas até o Pedro Pascal, que foi muito polêmico, eu não achava que ele ia ser um bom nome, porque era um nome muito em evidência. Eu não sabia se a Marvel estava escolhendo só pelo nome ou porque ele também ia mandar bem, e claro que foi muito pelo nome, é por causa disso que ele não tira a barba no filme, né? Ele ia combinar muito mais sem barba, mas enfim, eles tinham que vender o filme de alguma forma, mas eu acho que ele mandou muito bem. Tipo, ele entregou realmente um Reed mais analítico, que nem nos quadrinhos, que tem aquele nível de inteligência acima da média, e que por outro lado ele não consegue lidar muito com as sensações humanas e com o tato ali social que ele já não tem. Então é o traço que eu gostei muito dele, como ele vai tentando, né, indo mais pela lógica para tomar as decisões ali do preparo, de precisar estar um passo à frente o tempo todo. Então isso é muito legal, tipo, acaba deixando o lado emocional de lado. Então é uma característica muito marcante dele que está bem representada aqui. Assim como a gente vê em vários momentos das HQs, assim como a gente vê naquele desenho excelente dos Vingadores, né, os heróis mais poderosos da Terra, quando ele participa lá, a gente tem esse conflito dele com a Sue e até com o Tony Stark naquele desenho, e é muito legal. E aqui, acima disso, eles dão um dilema moral para ele também, pro quarteto como um todo, né? Começa de um jeito que parece meio forçado, né, porque o Reed, ele fala na hora sem pensar, parece. Apesar de que eles dão uma justificativa de que ele não preparou nada para o discurso dele, quem assistiu sabe do que eu tô falando, quando eles têm que dar uma justificativa se eles conseguiram ir atrás do Galactus e deter o Galactus, mas tem uma camada ali moral que eles vão ali lidando, e é interessantíssimo como que eles lidam com a sociedade, o impacto e tal, como a sociedade se revolta também. Pena que eles já resolvem logo também, eles não exploram muito a consequência disso, né? Mas com um discurso muito bom da Sul também. Mas realmente eu acho que todo esse ponto de dilema moral que eles colocam ali em determinado ponto do filme realmente eleva ainda mais, né? E pra mim os trajes também da equipe, né, antes de falar sobre os outros, também tá perfeito, né? O uso dos poderes, toda a sintonia de equipe deles. Tipo, claro que eu acho que faltou mais cenas de ação. Eu acho que isso é um ponto que fica abaixo, porque parece que eles se focaram muito no desenvolvimento, que é ótimo. Tipo, eu não queria reclamar de um filme da Marvel que o problema realmente é não ter cena de ação, né? Porque geralmente é o contrário, eles não deixam desenvolver os personagens e às vezes você sacrifica isso para ter uma cena grandiosa. Então que bom, pelo menos, que eles focaram no mais importante. Mas ainda assim, eu acho que seria legal uns 5, 10 minutos a mais pra gente ter uma cena de ação ainda mais
empolgantes em conjunto, né? Individual e em conjunto. O Reed, por exemplo, ele usa poucos poderes, né, dele, o Tocha já usa mais, o Coisa usa bem pouco e a Sul também tem uma cena grandiosa no final, mas também não usa tanto assim. Então essa parte eu senti mais falta, não sei vocês. Cenas com os poderes, né? Porque se tem uma cena de ação que vale mencionar, é a cena incrível do espaço. Tipo, a cena de espaço que a gente tem nesse filme com a surfista prateada, tipo, é fenomenal. Tipo, é de tirar o fôlego, de eu ficar na cadeira assim, pensando, caramba, não é possível que eles não... Como que eles vão sair disso? Então, esse trecho do buraco de minhoca, do buraco negro, quando eles vão se encontrar com o Galactus, tipo, foi nível cinema total, absoluto cinema. Porque realmente é impressionante como a Marvel conseguiu fazer uma cena tão criativa e deixa você na ponta da cadeira, sabendo o que vai acontecer, né? E explora todo o potencial da surfista também, né? E da dinâmica da família ali do quarteto. E não tanto dos poderes deles, né? Infelizmente, porque não tinha como muito o que fazer ali na nave, né? Eles saírem da nave, não tinha como eles usarem todos os poderes, mas foi muito bom ver eles se unindo ali e também o nascimento do Franklin Richards, que a gente tem no filme, né? Então o jeito que eles fazem tudo isso foi tudo muito icônico e eu acho que vai ficar marcado nesse filme, porque essa cena vai ser uma das mais reassistidas, né? Porque eu tô louco pra assistir ela de novo. É uma cena fantástica mesmo, tipo, perdão o trocadilho, mas tipo, realmente é fantástico, é incrível como que eles conseguiram fazer isso e todo o nível ameaçador e tipo, de intensidade que ela tem, né? Então, beleza, essa é a principal cena de ação pra mim, a melhor, e junto com a do final também, que também é muito boa, né? Mas tipo, em geral, a gente vê que é um filme focado bastante em diálogos, né? Tipo, o roteiro ele é mais focado no drama familiar e, tipo, sobre isso eu tenho que elogiar muito, porque é meio que se trata de uma ficção científica mesmo, né? É uma ficção científica esse filme. Então, realmente, eu tenho que elogiar também esse lado corajoso da Marvel de fazer, né? Então, isso vale o mérito também, né? A gente pode ter mais cenas deles atuando junto de ação no próximo filme, né? No segundo filme do quarteto, ou nos Vingadores, que com certeza a gente vai ter, que não vai ter tempo de desenvolver todo mundo. Então, mais difícil eles conseguiram aqui, né? Por exemplo, a Mulher Invisível, ela não é só uma personagem que é interesse romântico ou que não tem tanta camada. Diferente disso, ela lida com o peso de ser mãe aqui nesse filme, né? Ela tem uma relação muito boa com o Reed e com a família. O discurso dela também, que ela faz, é muito bom. E toda a demonstração de poder dela também. E o Tocha Humana, que tinha uma dúvida gigante, eu estava muito com o pé atrás, apesar de eu gostar do ator, eu não sabia que eu ia gostar dele como eu gostei da Vanessa Kirby e do Pedro Pascal como Reed e Sue Storm. Mas eu gostei dele também, não tanto quanto eu gostei dos outros dois, mas ele tem uma personalidade, tipo, bem humorada, bem fiel também, ele é mulherengo que nem nos quadrinhos, e tipo, do que eu tava esperando e tal, e ele tem uma importância ali na trama, né? Claro que é uma saída fácil, mas ainda assim eles fazem bem, e tipo, eu acho que realmente ele ficou, pelo que podia dar errado pra mim, apesar de eu gostar do ator do Joseph Quinn, né, o Ed lá de Stranger Things, eu achei que ele mandou bem também. Do mesmo jeito, o Ebon Moss-Backrack, né, que é o Coisa, o Ben Green, ele é, tipo, ele tá muito interessante nesse filme, ele tá muito legal nesse filme, a gente gosta muito dele, não tem como não gostar dele. Tipo, ele tá com o visual perfeito dos quadrinhos, né, o Coisa mais perfeito visualmente, e de personalidade também, tipo, parece que eles tiraram muitas coisas, tiveram um cuidado ali. Tipo, eu queria até ver mais dele, porque ele é um personagem tão carismático, você quer dar um abraço nele, parece, né? Tipo, o Coisa realmente é o meu personagem favorito muitas vezes do quarteto, e aqui ele também é muito, tipo, apesar dele ser o personagem mais forte, ele é muito gentil também, né? E dá pra ver, tipo, a cena dele com as crianças, ele tentando se aproximar daquela personagem que ele tem um interesse ali, romântico com ela. Tipo, é bem pouco, eles vão pincelando essas coisas, não é muito dito, eu queria mais até, mas tipo, tudo que eles fazem consegue ser muito bom. E tem um potencial, né, melhor ainda, porque eu só queria que a gente tivesse mais conflito interno dele, talvez com a aparência, né, não sei se eles queriam deixar isso um pouco de lado, porque já foi explorado em outros filmes,
Mas o conflito com o Reed também, né, que o Reed se sente culpado, dá pra ver, e ele parece já ter superado também, e eles estão em outro ponto. Mas eu também queria ver mais disso, quem sabe isso volta no futuro, né. E do mesmo jeito, o Franklin Richards, né, que foi fundamental para a trama agora, gera muitas cenas boas entre a família, né, toda a cena na nave é muito boa e por causa dele, muita coisa funciona e acontece por causa dele, apesar do CGI do bebê às vezes tá meio estranho, né, me lembrou um pouco do The Flash, então já deu aquele trauma, mas tipo, eu acho que não compromete também demais, porque os outros atores entregam, né, e depois que muda ali para algumas outras cenas, aí fica mais fácil, né, pro final do filme, de você ver que era um bebê realmente que eles usaram ali, então facilita pro filme não cair naquele lance do Vale da Estranheza, né? E do mesmo jeito o Herb, né? O Herb, ele foi um complemento muito bom e sutil, né? Pro quarteto. Que seria muito fácil ele ser aquele robozinho exagerado, né? Mas ele não compromete, né? Ele não fica naquele tom de comédia forçado. É um novo personagem que aparece ali, ajuda e tal, e você até acaba gostando dele como você gostaria, por exemplo, de um R2-D2 ou esses outros personagens que não participam tanto, mas você começa a gostar deles também. E para completar também, como surpresa para muita gente, né, a surfista prateada também, né, ela tem um arco bem interessante, a cena de ação fantástica que eu disse antes, mas eu só queria também que eles se aprofundassem mais, né, porque realmente ela tem um background ali que podia servir de muitas outras cenas interessantes com ela e tal, e eu queria o Norrin Red, né, no lugar dela, porque eu já estava mais acostumado e eu acho que toda a proposta dele é também bem interessante, mas eles escolheram usar a Shalla-Bal aqui nesse filme, então quem sabe a gente vê o surfista original no futuro, mas eu acho que ainda assim ela foi bem utilizada ali para a história andar, mas ela podia ter mais cenas também, eu senti que faltou se aprofundar mais. Agora, o Galactus, galera, tipo, que adaptação perfeita, tipo, visualmente pelo menos, e na voz também, né, o Ralph Ineson, ele se destaca muito, tipo, toda a motivação dele também, tipo, tá bem fiel com algumas camadas extras ali que eles também colocam pra surpreender ali, e realmente é fantástica toda a representação dele como esse deus que não tem como ser parado, não tem como ser batido, né? E tipo, e todo o nível dos olhos dele, toda a representação de como ele é colossal, né? Como que você vai impedir uma ameaça dessa com os olhos dele brilhando quando eles se encontram a primeira vez, toda a voz, toda a imponência, tipo, é fantástico como que a Marvel conseguiu fazer isso e parece um sonho, né? O Galactus aparecendo desse jeito. Eu imaginava que eles iam demorar muito mais, fazer ele ser um vilão de uma saga, né? Mas logo no primeiro filme eles colocam ele aqui, até que faz sentido por causa do contexto, né? Do universo, de que eles estão em outro mundo, ele tem como ter esse risco de ameaça global e não envolver os outros heróis. Então eu acho que nesse lado faz sentido, mas eu ainda espero ver o Galactus. Eu acho que não é mistério pra ninguém, né? Que o Galactus vai voltar, eles não vão desperdiçar esse vilão, e eu acho que quando ele voltar, ele vai voltar com sangue nos olhos e vai ser, tipo, extraordinário. Nesse filme todo, cena final ali com ele já foi muito boa, né? Ele chegando no planeta, a gente já sabe que ia acontecer por causa do trailer, né? Tudo isso foi construído de uma forma muito interessante, como que o Reed vai tentando adaptar o plano ali, o plano vai dando tudo errado, e eles vão para a medida mais desesperada, né, de todas. Então foi esse lado do Galactus, foi fenomenal. Do mesmo jeito, a homenagem para as HQs, né? Esse lado cósmico da Marvel, tipo, que o Jack Kirby, né, já fazia lá no início da Marvel e agora a gente tem inúmeras referências a isso. A gente tem o painel exato, né, da primeira HQ do quarteto sendo refeito, a gente tem o Homem Topeira, tudo isso tá ali, sabe? A essência do quarteto tá ali. E isso pra mim tipo, colocou esse filme em outro patamar, e não só isso, não só pro fã, porque eu acho que realmente é um filme que funciona muito bem, consegue ser diferente, consegue ser ousado em muitas coisas. Então, pra mim, os pontos altos do filme, a direção de arte, os figurinos, né, os trajes do quarteto, a trilha sonora do Michael Giacchino, tipo, a ambientação, toda a fidelidade, a personalidade dos personagens que os personagens têm, a estética dos anos 60, tipo, tudo isso contribuiu muito, e eu acho que é um filme que tem uma qualidade de roteiro também realmente competente. E o que poderia ser melhor, tipo, as cenas de ação e tal, alguns conflitos emocionais
que podiam, se foram resolvidos rápido demais, podiam estender mais. O Coisa, Surfista Prateada e o Tocha Humana. Precisava de mais desenvolvimento, o CGI também em alguns momentos está inconsistente, principalmente com o Franklin, mas tipo, nada disso eu acho que compromete o filme, porque realmente eu acho que a Marvel, com o desafio que ela tinha, ela entregou um filmaço de Quarteto Fantástico. Eu espero que esse filme consiga se pagar e faça um sucesso, né? Porque eu quero ver mais dessa equipe, eu quero ver mais filmes do Quarteto e dos X-Men que estão para vir, e eu espero que eles não desistam de adaptar o Quarteto e que realmente esse filme vai ganhando fôlego nas bilheterias e que realmente eles entendam que eles precisam construir isso e é só o primeiro passo daqui pra frente para um universo que tem tudo para voltar por cima. O que vocês acharam de Quarteto Fantástico? Comenta aqui embaixo. Não esquece, confere também a sua inscrição se você está inscrito aqui no canal, que em breve a gente vai lançar novos vídeos também. Então fica comigo e confere também esses outros vídeos que estão demais, que eu te vejo em alguns segundos. Beleza? Valeu, falou e até mais.